Queremos saudar de uma forma particular aqueles que o Senhor foi abençoando com mais um ano de vida esta semana. Logo na segunda-feira a nossa Ritinha fez anos, Pedro, 6 anos, não é? 6, a Ritinha já vai para a escola, vejam bem, não é? E a Ritinha é o exemplo prático de como o tempo passa, e somos gratos pela vida dela. Também a Edith já fez mais que 6 anos, um pouco mais, mas vai para a escola, mas vai dar aulas. Mas nos alegramos também com a vida da Edith e por tudo isto são mais razões para agradecermos ao Senhor e caminharmos em gratidão aos pés do Pai. No último banco estão lá boletins deste mês, por favor, ao sair, se ainda não tiraram, por favor, levem. Eles vão ter algumas informações úteis para a vida da Igreja. A nossa agenda não é muito extensa, porque devido às circunstâncias não temos tantas atividades assim, mas pelo menos algumas para acompanharmos um pouco da vida da Igreja certamente será útil, e eu peço aos irmãos que usem. Ontem a direção da Igreja esteve reunida, tivemos também a fazer um pouco da avaliação do momento em que estamos. Algumas sugestões também surgiram deste tempo, no que diz respeito ao dia-a-dia e a algumas circunstâncias práticas. Pedimos e reservámos os 2 últimos bancos lá de trás, no sentido de as famílias com crianças poderem prioritariamente ficar ali, até para facilitar a movimentação e até também alguma necessidade de ir para a galeria. Também chamar a atenção um pouco em relação ao distanciamento. Precisamos sempre ter algum cuidado no que diz respeito ao distanciamento, mesmo quando nos movimentamos aqui no espaço do templo. Por favor, precisamos de não nos descuidar. Como sabem, dentro de alguns dias o nível de
cuidados propostos pelo Governo vai subir, portanto vamos ter mais restrições novamente. É preventivo porque, obviamente, percebemos e percebe também o Governo que com a abertura das escolas vai haver mais probabilidade de alguns contágios. Nós, obviamente, estamos tão sujeitos como outras pessoas, portanto, por favor, vamos manter os nossos cuidados. No que diz respeito às atividades da Igreja, até também por esse motivo e por uma questão preventiva, vamos continuar com o padrão de atividade que temos, o culto ao domingo e o culto à quarta-feira, o restante dos recursos via as redes sociais e os recursos da internet, e vamos aguardar um pouquinho mais para perceber se de facto tão breve quanto possível podemos voltar a algumas atividades presenciais de uma forma mais normal. Só também a título de informação e também de apelo, esta semana tive uma reunião com o comandante do posto da GNR aqui de Bustos. No primeiro domingo de agosto fomos surpreendidos com alguns carros terem sido multados. Não foi nada premeditado, não foi uma circunstância vulgar e normal da patrulha. De qualquer maneira, eles até se dispuseram a vir hoje aqui e nos ajudar no que diz respeito à identificação de onde podemos estacionar. O apelo é, por favor, usem prioritariamente o nosso estacionamento aqui atrás e vamos tentar gerir o espaço aqui atrás para que o maior número de carros possa realmente ser estacionado aqui. E quando estacionarem lá à frente, por favor, tenham cuidado de não colocar de forma que possa dar aso a alguma intervenção que nós, obviamente, não desejamos, mas que poderá naturalmente acontecer. E, entretanto, ainda esperamos que também possamos receber da parte da GNR algumas orientações práticas em relação a esta situação que, obviamente, faz parte da nossa vida normal e diária. Assuntos de oração, amados. O Marco e a Marina estão neste momento a preparar-se para viajar para os Estados Unidos, vão lá estar um mês com a família. Por favor, orem por eles, vai ser um tempo também importante, vão estar com as igrejas também e, portanto, eles pediram que nós, por favor, os sustentássemos em oração neste período em que não só vão ver a família, mas também vão dar alguns passos importantes no que diz respeito ao contacto e à relação entre as igrejas lá nos Estados Unidos e o trabalho aqui em Portugal e particularmente o nosso projeto aqui na Mialhada. O César está a subir, mas eu vou pedir, César, por favor, Pastor César, vai ter que descer. Eu queria pedir que viesse aqui à frente por um minuto. Queremos precisamos de orar pelo César e por uma nova fase, quer dizer, precisamos de orar por todos, também pela Dina, pelo Luís Pedro, mas particularmente o César, esta semana que passou, reiniciou o seu ministério de há muitos anos no Desafio Jovem e eu queria muito que nós pudéssemos, porque queremos obviamente caminhar juntos. Deus tem propósitos que vão além daquilo que nós entendemos e não é por acaso que estamos próximos nesta circunstância. Portanto, o César está a desenvolver a sua atividade profissional como psicólogo aqui no centro de Cucujães, bem próximo de nós, mas esta é uma oportunidade de nós também caminharmos juntos. E por isso eu queria tão somente partilhar isto com a Igreja, orar obviamente pela vida do César e por esta intervenção, pedir ao Senhor que nos ajude também a nos incluir naquilo que o Senhor nos poderá colocar a fazer nesta área de ministério tão importante e de tantas necessidades, mas há uma forma prática de apoiarmos desde já o Desafio Jovem. Em algumas circunstâncias não é a melhor porque as nossas dietas não vão ser muito beneficiadas. Mas César, queres partilhar a ideia? Podes tirar mais. Pode ser aqui? Ora, bom dia a todos. É um privilégio estar com vocês outra vez. Ora bem, Desafio Jovem, há tanto para dizer, não é? Vou tentar ser curto, breve. Aqui neste centro de Cucujães é uma comunidade mista, portanto temos rapazes e temos raparigas. Normalmente o que é que eles fazem? Na altura de pandemia não se faz, mas normalmente eles costumam vir às igrejas, visitar, dar o testemunho. Pronto, é uma forma de nós ficarmos a conhecer melhor o trabalho, algumas das vidas que estão lá, alguns dos testemunhos, não é? E depois podemos apoiar de uma série de formas, não é? Podemos contribuir diretamente, podemos, sei lá, um cabaz desde batata, fruta, tomate, o que for, não é? Nesta fase está tudo confinado, portanto eles praticamente não saem do centro, não é? Também já estão a estranhar porque eles gostam muito de ir às igrejas, porque é uma forma deles também poderem sair e poderem estar noutro registro. O que é que eles costumam fazer? E estão a fazer desde já
É uns saquinhos, eu não trouxe porque entretanto vendemos tudo esta semana. É uns saquinhos de bolachas que eles fazem de vários tipos. A confecção das bolachas são feitas de acordo com as regras todas de higiene, está bem? Portanto, os irmãos não tenham problemas, porque eles têm as instalações para fazer isso. Os ingredientes vêm todos nas bolachas, vem selado num saco de plástico com tudo o que é prazo de validade, tudo, está bem? Cada saquinho custa €1 das bolachas e combinámos para o próximo domingo já então trazer. Para além disso, mais perto do Natal, eles costumam fabricar também bolo rei. Eu digo-vos sinceramente, eu não sou fã do bolo rei, mas aquele bolo rei eu como com todo o gosto. É uma receita, um ingrediente secreto que lá está, que só o Jorge Moraes, que é o diretor do centro, é que sabe, mais ninguém sabe, e eles costumam confeccionar. Depois, quando chegarmos mais perto, se alguém quiser fazer encomendas ou se alguém quiser contribuir dessa forma, pronto, será uma forma de abençoar o Desafio Jovem e deles poderem continuar, porque eu tenho estado agora ali já há 2 meses, talvez, a ir uma vez por semana e agora já todos os dias. Não é fácil, deixa-me dizer-vos isto, nos tempos em que correm, termos pessoas que vivem dentro de uma comunidade. Pessoas, não os utentes, mas os conselheiros, o diretor, todas essas pessoas vivem dentro da comunidade. E nós já não temos muito isso. As outras comunidades, praticamente, as pessoas vão lá só prestar o serviço, fica alguém responsável pelos utentes e depois chega ali às 5 horas, o pessoal vai-se embora, mas os utentes ficam ali com o responsável. Nas comunidades do Desafio Jovem ainda não é assim. Portanto, os conselheiros, monitores, digamos assim, o diretor, vivem todos no centro com eles. Portanto, aquilo é tudo partilhado, comemos juntos, é mesmo uma comunidade. Com todo o desgaste que isso causa no pessoal, mas também com todo o impacto que isso tem na vida deles, não é? Porque os filhos dos conselheiros, os filhos do diretor crescem ali, no meio daqueles utentes também, não é? Portanto, aprender desde logo algumas regras básicas, alguns não têm noção de família, portanto é importante verem as famílias dos outros também, que estão ali perto, partilharem, não é? Portanto, há toda uma dinâmica que nos dias de hoje vai sendo difícil de mantermos, como vocês calculam, não é? Porque o pessoal está ali com todas as dificuldades, não se ganha nem muitos nem fundos, não é? Pelo contrário. Eu costumo dizer que só está no Desafio Jovem hoje quem realmente tem coração para servir. Quem não tem não pode estar porque as condições são realmente muito limitadas, não é? Eu vejo agora na altura das férias, não é? Nós se calhar pegamos na família, temos família, vamos passar férias a algum lado, a maior parte deles não tem nada disso, não é? Portanto tem que restringir ali tudo. Esta parceria vem um bocadinho neste sentido de nós também nos motivarmos com eles e eles também serem abençoados por nós. Está bem, irmãos? E eu sei que esta é uma igreja que tem o coração virado para abençoar e acredito que também vamos ser abençoados com as experiências que eles têm para partilhar. Vidas que... Eu costumo dizer que se a salvação é um milagre em qualquer pessoa, na vida daquelas pessoas, eu não digo que é um milagre maior, mas eu atrevo-me a dizer que é um desafio, em termos humanos, irmãos, é um desafio muito grande. Não é? E agora trabalhando com as raparigas, que eu não estava a trabalhar com elas, porque só tem, a outra comunidade que temos é de inserção e uma outra é só masculina. Estamos a falar de vidas muito partidas, não é? Não é só a droga, estamos a falar de outro tipo de vícios também que estão associados. Estamos a falar muitas das vezes de prostituição, estamos a falar muitas das vezes de coisas prematuras que aconteceram na vida dessas mulheres e também na deles. E é difícil, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Mas estamos aí para trabalhar juntos e para abençoarmos aquelas vidas e para ajudarmos que elas também possam. Eu acredito, e nós acreditamos, não é? Que para Deus nada é impossível e acreditamos numa restauração total. Está bem? Então... Eu pedi ao César que não saísses, porque vou pedir que ores por outros assuntos, mas queria desde já também orar pela vida do César, pelo Ministério do Desafio Jovem. Eu estou ligado ao Ministério do Desafio Jovem há muitos anos, a partir do centro de Loures, quando tinha a empresa, muitas vezes recebemos irmãos que depois da sua recuperação passaram pela nossa empresa e
honro muito o investimento que vidas fazem neste ministério absolutamente transformador, e quando nós ouvimos estas histórias é impossível ficar indiferente. Então, porque este é um trabalho muito exigente também para a vida do César, da família, da Dina, e nós queremos orar. Eu queria muito orar nesta hora pelo César, pelo desafio jovem, e pedir que depois o César ore por outros assuntos que, entretanto, eu queria partilhar. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, desde já, neste tempo que estamos juntos, voltar o nosso coração para Ti, para Te louvar, para Te adorar. Tu és o nosso Pai querido. Temos o privilégio de sermos Teus filhos, e é nesta condição que estamos aqui, gratos pelo Teu amor, pela Tua graça em Jesus Cristo, através do qual Tu nos dás esta bênção de sermos Teus filhos, de podermos falar contigo, de estar na Tua presença. Algo que não merecemos, mas que é somente graça Tua. Nesta hora em particular, nós queremos agradecer a Deus agradecer-te a Ti pela Tua graça que mostras e revelas a cada um de nós de tantas formas, particularmente nos instrumentos que vais usando no Teu reino. Agradecemos pelo desafio jovem, agradecemos pela vida daqueles que ali servem, agradecemos particularmente agora pela vida do César e da Dina. Ó Pai, abençoa-os e guarda-os e sustenta-os nesta missão, nesta tarefa, e que através deles nós também possamos ser abençoados e úteis nesta obra absolutamente transformadora em vidas que, ó Pai, nós temos sido tão abençoados. Ó Pai, acima de tudo, pelas vidas daqueles que estão a ser tocados, nós oramos também, que precisam do Teu cuidado, e por isso aqui estamos, não só em gratidão, mas também em clamor. E levamos a Ti tudo isto, não por nós, mas única e exclusivamente pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados, ainda gostaria de pedir que pudéssemos orar, e vou pedir ao César que o faça. Esta semana as aulas vão começar. Professores e alunos e funcionários voltam a uma nova etapa das suas vidas, particularmente especial nesta época, por causa da pandemia, e portanto queria muito que pudéssemos orar pelas nossas crianças. Lídia, por favor, querias partilhar? Bom dia a todos. Eu queria partilhar uma coisa relacionada com o início das aulas. Como os irmãos sabem, a Paula tem estado a trabalhar aqui no agrupamento pela Comacer. Tem sido feito um grande esforço a nível nacional e também aqui no nosso agrupamento para ter as aulas. O que é que acontece? Neste momento, por causa da situação em que nos encontramos de pandemia, há muitas escolas que não querem que os alunos de uma turma se misturem com outra. O que é que estava a acontecer até agora? Os alunos de um determinado ciclo, de uma determinada escola, tinham as aulas de moral todas em conjunto. Há escolas neste momento que não estão a permitir isso, e há turmas em que tem um menino, outra turma um menino, outra turma um menino. A maior parte dos professores da Comacer são professores voluntários, não recebem pelas aulas que dão, e costumam juntar os alunos todos e ter uma única aula. Há muitas escolas que neste momento isso não é possível, não se sabe ainda como é que essa situação vai ser resolvida, como é que vai ser ultrapassada essa situação. Efetivamente, não queremos perder a moral evangélica nas escolas, porque foi um grande esforço de muita gente para que isso pudesse acontecer, mas também ainda está a ser estudado como é que essa situação vai ser contornada. O que eu queria pedir aos irmãos é que continuassem a orar pela Comacer, pelos professores envolvidos, pelos alunos, porque é importante que as nossas crianças tenham moral evangélica nas escolas, mais crianças possam ter, e esta situação possa ser de alguma maneira contornada para que isso não se dê. Obrigado, Lídia. E, obviamente, e de uma forma particular, oramos pela vida da Paula, que tem investido nesta área e que tem abençoado o reino desta forma, e com estas incertezas todas, com o modelo que falávamos esta semana, a Paula também ainda não sabia como é que ia acontecer, mas vamos orar por este assunto, o reinício das aulas, a nossa presença enquanto filhos de Deus no meio das nossas escolas, mas também pelos nossos queridos doentes, os nossos irmãos que têm passado por mais dificuldades de saúde. Vamos entregá-los aos cuidados do Pai, lembrando a vida de cada um deles. Queria também, de uma forma particular, mais uma vez, e porque o irmão Orlando hoje está aqui, estender mais uma vez um abraço de amizade, de consolo também à irmã Helena, que perdeu a sua mãe. Vamos continuar a lembrar estes nossos queridos em oração, e todos os irmãos que, por razões da pandemia, nós não podemos estar juntos. Isto tem, obviamente, um impacto grande, e nós precisamos e queremos orar por esse assunto também. Eu ia pedir ao César, então, que por estas duas áreas da vida da Igreja pudéssemos orar. Vamos orar. Pai Santo, nós
Estamos diante de Ti, Senhor, da Tua presença. Queremos, acima de tudo, agradecer-te, Senhor, porque pertencemos, Senhor, somos Teus. Tu nos tens resgatado, Senhor, Tu nos tens dado uma esperança, uma razão de viver, Pai Santo. E no meio de todas estas incertezas e confusões, Senhor, nós podemos confiar em Ti, Senhor. Confiar de que Tu estás connosco. Obrigado. De que, Senhor, Tu conheces todas as coisas e Tu tens um plano acima de tudo, Senhor. Pais, em querido, nós não compreendemos tudo, mas queremos confiar em Ti, Senhor. Sim. Queremos apresentar diante de Ti este assunto das escolas, Pai. Quando os filhos, Senhor, os Teus filhos têm sido bombardeados com tantos ensinos, Senhor, que nos desviam de Ti, da Tua verdade. Queremos, Senhor, poder ainda continuar, Pai Santo, a ensinar acerca da Tua palavra, dos Teus princípios, Senhor Jesus, daquilo de quem Tu és, Senhor. E poder fazer a diferença na vida destas crianças, Senhor, para que eles possam tornar homens e mulheres que Te sirvam, que Te honrem, Senhor, e que tenham desejo, Senhor, ardente por Ti. Queremos ainda apresentar, Senhor, aqueles que têm dificuldades físicas, Senhor, aqueles que estão doentes de alguma forma, que possas também estender a Tua mão sobre eles, ó Pai. Acreditamos que Tu continuas a ser um Deus sanador, Senhor, um Deus que providencia, Pai. Consola também o coração daqueles que estão tristes, Senhor, abatidos, daqueles que sofreram alguma perda, Senhor, de alguma forma, Pai. Tu continuas a ser o Consolador, ó Pai, Tu continuas a ser aquele que conforta e aquele que, Senhor, traz paz no meio, Senhor, de toda a incerteza. Nós Te agradecemos, dá-nos um tempo abençoado, Senhor. Tudo o que vamos ouvir, os louvores que vamos cantar a Ti, a palavra, Senhor, que vamos ouvir, nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, Pai. Queremos celebrar-Te, Senhor, e queremos honrar-Te como só Tu és digno. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. E vamos exatamente, obrigado César, vamos exatamente fazer isso. Vamos juntar-nos em louvor e adoração ao Senhor. Bom dia a todos. Bom, então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso período de louvor e mais uma vez nós não podemos ver os vossos rostos porque estão tapados, mas eu acho que ainda assim nós conseguimos ver nos vossos olhos, nos nossos olhos, se estamos bem ou não estamos bem. Quem é que está bem disposto na casa de Deus? E há alguns que parece que não. Ok, tudo bem. Há momentos e momentos, mas nós sabemos que o momento de louvar a Deus é sempre um momento especial. E é aquele momento em que nós vamos a Deus com a nossa alma, com tudo aquilo que está dentro de nós, que nós queremos expressar ao nosso Deus. Então nós vamos fazê-lo, vamos iniciá-lo com a leitura bíblica do Salmo 9. Salmo número 9, do versículo 1 ao versículo 11, que diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para tudo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos.
Eu queria chamar a atenção para o versículo 9 e 10 que diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiamos que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Nós vivemos momentos angustiantes, a nível global, a nível geral, não é? Alguns com angústias mais pessoais, mas nós sabemos que, tal como diz o salmista, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, vamos ficar de pé e vamos agradecer, em forma de louvor, tudo aquilo que o nosso Deus nos dá em cada dia. Ora, este coro, ele é conhecido. Não o cantamos há algum tempo, mas o esquema é muito simples. As senhoras cantam comigo a primeira parte, vamos cantar, e os homens respondem com a Marta, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Deu para perceber? As senhoras cantam comigo e com a Inês. Às vezes chamamos os nomes todos da mãe, das tias e tudo até chegar a dela. Os homens cantam com a Marta, ok? Então vamos começar. Vamos cantar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então agora nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas e vamos cantando o coro perto quero estar.
Deus e Filho, Pai, omnipotente, obrigado, Pai querido, por nos dar a graça e privilégio da manhã deste dia de estarmos aqui, congregados para te louvar, para te entregar as nossas vozes, Senhor, e também para te entregar a Ti, Senhor, somente os nossos dízimos e as nossas ofertas, que tu possas abençoar a cada um que contribuiu, de tal modo que nada do que deu nossa falta e que ele se sinta, Pai Santo, inspirado por Ti, para continuar seguindo, lutando a jornada que tu tens preparado. Ó Pai Santo, a todos tu nos dês a força, a saúde e que a tua mão poderosa se estenda sobre cada um e nos guarde de todo perigo e de todo mal. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos ouvir a mensagem da voz do nosso pastor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Queria muito que pudéssemos ler este texto hoje. Gênesis, capítulo 22. Vamos começar a ler no versículo 1 este texto, até ao versículo 19. Gênesis, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou a residência. Pai querido, mais uma vez nós estamos perante Ti e expostos à Tua palavra. E a nossa oração é que mais uma vez ela possa somente ela falar. Clamamos pela ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, a Tua intervenção nas nossas vidas, nos possa transformar mais e mais à Tua imagem, ao Teu propósito e à Tua vontade, de acordo com o Teu coração. Esta é a nossa oração, que levamos a Ti no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.
Amados, nós vamos continuar e tenho sido inspirado pelo livro Transformados à Sua Imagem, do autor Watchman Nee, e ainda inspirado por ele, vamos considerar um pouco mais a vida e a experiência de Abraão. Só recuar um pouco e lembrar que em Gênesis capítulo 12, logo nos primeiros versículos, está registado que Deus escolheu e chamou a Abraão. Agora, a partir de Abraão e de uma aliança com perspectiva redentora, Deus deseja uma descendência, um povo, uma nação, um território para ser instrumento de bênção para o mundo. Mundo este que precisava urgentemente desta intervenção de Deus. E este é o plano para a intervenção de Deus. A partir de Abraão, pôr em prática esta obra redentora, esta aliança com o objetivo de salvação. Consciente desta chamada que recebera de Deus, Abraão era um homem que não tinha dúvidas. Ele sabia que a missão implicava mudança de terra e ele obedeceu imediatamente a essa realidade e a essa determinação de Deus. Sabia também que esta missão, esta aliança, necessitava de um grande e profundo relacionamento de intimidade e de adoração. E Abraão reproduziu isso na sua vida. O texto é, por demais, evidente sobre a vida de intimidade e de proximidade entre Abraão e o seu Deus. Mas Abraão também sabia que esta aliança incluía algo muito importante e cheio de significado, que poderia ter sido de outra forma, mas Deus decidiu que era neste caminho, com esta jornada e com este objetivo. E esta missão incluía um filho, uma descendência. Foi promessa de Deus, foi determinação de Deus. Neste processo de resposta à missão, à aliança que recebeu de Deus, Abraão passa por 3 momentos, 3 provas, por assim dizer, 3 lições absolutamente determinantes para a sua vida e para o futuro desta aliança. Quando chegamos lá ao capítulo 16, e já considerámos esse texto, no início do capítulo 16, percebemos que tinham passado 10 anos. 10 anos e nada acontecia. A parte final deste plano não estava a acontecer e essa parte era um filho. Aos olhos de Abraão, o plano de Deus estava comprometido. Mas ele, sendo um homem obediente, um homem determinado, cheio de boas intenções, decide dar uma ajuda a Deus. E juntamente com Sara, eles produzem uma ajuda para o plano de Deus. Dessa ajuda, como bem sabemos, resultou Ismael. O problema é que Ismael não era plano de Deus. Nem no tempo, nem no método. Infelizmente, também a história, e já temos lembrado isso, a história já nos manifestou, revelou como de facto Ismael definitivamente não era o plano de Deus para a sua aliança. Neste ponto podemos considerar que Abraão aprende a primeira grande lição. Abraão aprendeu que Deus tem um plano perfeito. Abraão aprendeu a esperar o tempo e o método de ação de Deus nesse plano. Abraão aprendeu que tudo o que ele precisa de fazer é estar disponível para ser usado por Deus. Abraão aprendeu a não inventar quando o plano já está determinado, mesmo quando o plano que está determinado e revelado aos seus olhos seja manifestamente impossível. Como era este plano de Deus? Impossível. Mesmo nessas circunstâncias, Abraão aprendeu a esperar e a descansar no plano maravilhoso de Deus. Quando chegamos ao fim do capítulo 16 e início do capítulo 17, já passaram 13 anos depois do nascimento de Ismael. E percebemos que estes 13 anos foram um tempo de silêncio da parte de Deus. Abraão, aquele que é considerado o pai da fé, aquele que foi chamado o amigo de Deus, está a ser aperfeiçoado na sua fé e no seu relacionamento com Deus, e nesse processo Deus decide não falar durante um período de 13 anos. É impressionante e até perturbador. Mas quando olhamos para o capítulo 17 e depois também no capítulo 18, percebemos que de todo este não foi um abandono da parte de Deus. Deus não abandonou Abraão. De facto, Deus estava a agir no seu tempo e no seu método. Algo muda, de facto, no capítulo 17, quando Deus então volta a falar com Abraão.
O capítulo 18, então, é impressionante porque é o único em todo o Antigo Testamento, num modelo de intervenção muito próprio do próprio Deus. Deus decide literalmente visitar Abraão e vai à sua casa e conversa com ele, é recebido por ele. Esta visita extraordinária que está registada no capítulo 18 é, sem dúvida nenhuma, o início da manifestação da graça do Pai. Graça essa que Abraão ainda não conhecia. E não conhecia porque não tinha chegado ao momento dela lhe ter sido revelada. De facto, conscientes que não tinham mais condições para executar o plano de Deus, Abraão e Sara começam agora a perceber e a ver o cumprimento deste plano. E este cumprimento do plano é, sem dúvida nenhuma, a manifestação extraordinária da graça e poder de Deus. A segunda lição que Abraão aprendeu, olhando para Sara com Isaque nos braços, é que Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de poder. Ali naquele momento, Abraão viu graça como nunca tinha visto e experimentado. Agora o maravilhoso plano de Deus para abençoar as nações estava finalmente a correr como planeado por Deus. A fé, a intimidade, a experiência de Abraão com o seu Deus foi tremendamente fortalecido. Este foi um momento de grande aprendizagem para Abraão. Isto fazia parte, obviamente, do plano transformador que Deus queria operar na vida de Abraão. Se, por um lado, podemos perceber, porque é registro da própria palavra, que Abraão é um exemplo, um símbolo de fé, sem dúvida nenhuma, Sara representa a manifestação da graça de Deus. E só lembrar palavras que já partilhei com os irmãos, registadas no livro do Watchman Nee, ele registra que é impossível separar fé e graça. Se uma desaparece, a outra é absolutamente inútil. A fé que não se baseia, que não é sustentada na graça de Deus, não tem absolutamente nenhum valor. E Abraão aprendeu isso. Agora, amados, Abraão está num relacionamento com o Pai, num patamar de excelência. Abraão está agora finalmente preparado para o cumprimento dos planos de Deus. Ou não? Ou Abraão ainda está no momento em que precisa de ser aperfeiçoado, precisa de passar ainda para um outro nível. Neste momento nós até podemos nos questionar se havia mais alguma coisa que Abraão precisava de aprender. Será que Abraão, depois de passar por tudo isto, não estava preparado para cumprir os propósitos de Deus, para dar sequência ao propósito, à missão, à aliança que Deus fez com ele? Quando olhamos para o texto, percebemos que não. Percebemos que Abraão não estava de todo ainda preparado. Estes versículos que nós lemos hoje são provavelmente dos versículos mais difíceis e mais perturbadores de toda a revelação de Deus na Bíblia. Este filho, Isaque, não era só a expressão maravilhosa da graça e do poder de Deus. Isaque tinha um lugar único no plano, na aliança que Deus fez com Abraão, mas ele também tinha um significado muito especial para os seus pais, para Abraão e para Sara, que num tempo já fora dos planos dele e dos recursos de Deus, o receberam. Isaque, de facto, era uma preciosa dádiva de amor do Pai. Para todos nós que já tivemos a graça de passar pelo momento de sermos pais ou mães, podemos avaliar um pouco do sentimento que Abraão e Sara tinham em relação a Isaque. Mas este sentimento ganha ainda uma dimensão maior quando esta dádiva chega aos 100 anos e depois de tanto um como o outro fisicamente estarem absolutamente incapazes de receber esta tal dádiva.
Agora, amados, quando nós olhamos para tudo o que está registado nesta experiência de Abraão e neste texto, nós percebemos que a missão, a aliança que Deus fez com Abraão, tem um lugar muito importante no coração de Deus. Aquele foi o tempo e o momento determinado por Deus para agir. É porque este é o plano que Deus, desde o início, está lá em Gênesis 3,15, quando Deus, imediatamente a seguir à queda, determina que vai haver um plano de salvação. Este é o momento em que Deus determina e decide agir, preparando e fazendo este plano e pondo em execução. E o plano é resgatar, é salvar toda uma humanidade que estava destituída, que estava pelo pecado separada do seu Criador. De facto, este plano, esta aliança, é a manifestação de um amor perfeito de um Deus. Um amor perfeito de alguém que é Criador, que tem um relacionamento profundo e um plano de relacionamento profundo para aquele que é a expressão sublime e mais extraordinária da sua criação. O homem e a mulher. Este plano está no coração de Deus. E é muito importante para Deus. E nós percebemos isso quando percebemos a forma como Deus investiu neste plano. Deus deseja salvar toda a humanidade. Deus deseja salvar o homem num plano de ação que começa então com Abraão, com uma nação. Um plano que passa pela vinda do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Um plano que passa por um momento absolutamente crucial e fundamental de toda a história da humanidade e de todo este plano. E nós vamos lembrá-lo daqui a pouco. A cruz é a ressurreição. Um plano que passa também por cada um de nós, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja, sendo sal e luz neste mundo. Um plano que culmina com a segunda vinda de Cristo, momento esse que aguardamos. A volta de Jesus, o nosso Salvador. Como podemos perceber, amados, estar envolvido, ser parte, ser escolhido para tão excelente missão, é obviamente uma tarefa de grande exigência. E é por isso que Deus está a investir tanto na vida de Abraão. É por isso que Deus está a investir tanto na transformação e no aperfeiçoamento do coração de Abraão. E Abraão já tinha a sua experiência de fé, foi aperfeiçoada quando ele contemplou e experimentou a graça de Deus, mas faltava-lhe um outro momento. E, amados, este momento que nós acabamos de ler, que é obviamente também um momento de pôr à prova a fé de Abraão. Este é um momento, é uma oportunidade para Abraão confirmar a condição do seu coração. É um momento para ser testado pelo próprio Deus na confiança que ele tinha ou não no seu próprio Deus e no plano que ele apresentou. Este é um teste de Deus à qualidade do seu coração. Este é um teste para identificar que lugar Deus ocupa no coração de Abraão, se de facto Deus é soberano, é absoluto, é pleno ou não. E obviamente este é um teste extremamente exigente, que está ao nível da exigência de ser incluído em tão grande e tão extraordinária missão e aliança. Amados, o que está a ser avaliado neste momento é quem é que ocupa o lugar do coração de Abraão, quem é que motiva Abraão, quem é que sustenta Abraão, quem é que governa Abraão, quem é que dá alegria, propósito ao coração de Abraão. E a pergunta é simples em relação àquilo que nos é apresentado. É a aliança, é a missão que ocupa o coração de Abraão, o que seria digno de registro. Uau, Abraão está comprometido com a missão. Será que é isso? Será que Abraão está comprometido com aquele que é a expressão da promessa de Deus para esta aliança, Isaque, esta dádiva? Ou será que Abraão está comprometido? Ou será que, de facto, Deus que o escolheu,
Deus que lhe deu a missão, que o preparou e o incluiu nesta aliança. Deus que o visitou em sua casa. Deus que lhe deu um filho. Será que é este Deus que ocupa o lugar e que é absolutamente suficiente e soberano para Abraão? Amados, é evidente que este é um teste de extrema e grande exigência. Porque Deus precisava de confirmar, e Abraão precisava de ser confirmado no seu coração em relação a tudo isto que Deus tem preparado para ele. Ao longo do texto que começámos a acompanhar lá desde Gênesis capítulo 12, algo que é absolutamente digno de registro, e especialmente agora no capítulo 22, é a qualidade da comunicação entre Deus e Abraão. O versículo 1 e 2 do capítulo 22, e peço aos irmãos que agora possam também acompanhar, estes dois versículos e outros mais à frente registram de uma forma realmente impressionante a qualidade desta comunicação. Deus fala e Abraão está absolutamente disponível e atento para ouvir. O versículo 3 registra um outro aspecto deste relacionamento, que mais uma vez registra a qualidade da obediência de Abraão, que imediatamente pôs em prática o plano e a ordem que Deus lhe estava a dar. Agora, amados, nós não podemos deixar de registar algo digno de nota. É que ao longo de todo este texto não existe um único momento em que Abraão esboce um sentimento de dúvida, um sentimento de revolta, ou até mesmo um sentimento de incompreensão. Não temos um único sinal em relação a isso. E, amados, noutros momentos e com outros servos de Deus, temos esse registro de dúvida, de incompreensão em relação àquilo que Deus estava a falar, mas não temos isso em relação a Abraão. E o motivo, amados, a razão, de facto, foi preciso esperar 2000 anos para saber a razão. E chegar até àquilo que Deus disse através do autor da carta aos Hebreus, quando está lá registado que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem lhe tinha sido dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou, e é este o motivo que nós precisamos de compreender, porque considerou Abraão que Deus era poderoso até para o ressuscitar dentre os mortos. Aliás, algo que de facto ele fez quando o substituiu por um carneiro. É por isso que Abraão não esboça de facto qualquer sentimento de dúvida, de reclamação. Agora, amados, creio que todos concordaremos que aquilo que está registado entre o versículo 3 e o versículo 9 do capítulo 22 descrevem aquela que provavelmente terá sido uma das mais difíceis viagens que alguém já fez, amados. Que nenhum de nós razoavelmente consegue compreender ou dar o valor. Abraão, durante aqueles dias, caminhando com o seu filho Isaque pela mão, sabendo o que é que Deus lhe estava a pedir e sabendo o que é que teria que fazer quando chegasse lá ao Monte Moriá. Podemos imaginar, amados, a intensidade da oração, da comunicação de Abraão com o seu Deus ao longo daquela caminhada. O versículo 10 é um momento absolutamente crucial. O versículo 10 é o momento em que a presença transformadora e soberana de Deus na vida de Abraão se confirma na pureza e na integridade do seu coração. Foi o momento em que isso teve que se manifestar de uma forma, tornar-se visível, deixar de ser um falar ou uma determinação e passar à prática. Agora era o momento do grande teste. Estendendo Abraão a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Aquele era o momento em que, se de facto Deus era o Senhor da sua vida, tinha que acontecer alguma coisa. E foi o momento em que Abraão
se preparou para fazer aquilo que tão somente Deus lhe estava a pedir. Eu creio que nós podemos olhar para tudo o que Abraão está a passar e à imagem daquilo que hoje é a experiência da nossa vida, e muitas vezes ouvimos falar, sabem que as empresas e os produtos hoje em dia passam por processos de certificação. Um processo em que se confirma por diversos processos de teste se de facto o produto, a empresa, ou o que for, ou o serviço, tem de facto qualidade. Abraão está num processo de certificação. O coração dele está no processo de certificação. E este processo culmina no versículo 11, quando do céu uma voz gritou: Abraão, para, eu já sei, eu já percebi a qualidade do teu coração. É no momento em que Deus confirma que Abraão é alguém que tem de facto o coração certo, um coração verdadeiramente temente a Deus. Por mais preciosa que fosse a dádiva de Isaac, Abraão, acima de tudo, era um homem temente a Deus, um homem que tinha, naquilo que ficou registado lá no capítulo 17 e no versículo 1, um conhecimento que Deus era de facto o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E ele era a pessoa mais importante da sua vida, mais importante que qualquer outra coisa. E logo de seguida, nos versículos seguintes, como lemos há pouco, o anjo do Senhor confirma, reconfirma e reafirma a aliança, a promessa sobre a vida de Abraão. Agora sim, o coração de Abraão estava certificado e ele podia finalmente cumprir o plano de Deus. Isto para nós, amados. Este é sempre aqueles momentos em que nós temos uma maravilhosa desculpa. Mas eu não sou Abraão. Eu não sou o pai da fé. E a nossa lista de desculpas é muito extensa. Nós somos muito bons a fazê-lo. Eu, pelo menos, sou. Amados, quando nós olhamos para os textos da nova... porque uma das desculpas que nós... mas isso é da outra aliança. Nós estamos noutra aliança e, portanto... Amados, quando nós olhamos para os textos da nossa aliança, da nova aliança que Cristo selou connosco na cruz do Calvário, não temos nenhuma razão para considerar que Deus baixou o padrão de exigência no coração daqueles com quem faz esta aliança. Não temos nenhuma razão para pensar. E vou só lembrar algumas frases do texto da nova aliança. Nega-te a ti mesmo. Deixa tudo para trás e segue-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A tua graça me basta. Se bem que foi Deus a dizer a Paulo: a minha graça te basta. Expressões como estas são mais do que suficientes para percebermos que o doador continua a ser muito mais importante que a dádiva, mas muito mais importante que a dádiva. Seja o que for que Deus trouxer à nossa vida, seja bom, seja mau, amados, eu queria parar um pouco aqui para nós pensarmos. Porque às vezes olhamos para este texto e pensamos nas coisas boas que Deus nos deu e que nos tira. E as coisas más? Seja o que for que Deus traz à nossa vida, seja bom ou seja mau, nada poderá tirar o lugar que Deus precisa de ter no nosso coração. Amados, o céu é bom porque Deus está lá. Não há nenhuma outra razão para o céu ser bom. A nossa vida com Cristo é boa porque Ele está lá. Não por nada que Ele acrescente ou que Ele traga ao nosso viver, porque a presença dEle é suficiente. Se nós não estivermos verdadeiramente prontos para entregar, para abrir mão, e amados, eu queria dizer que isto não é de forma alguma nenhum estilo literário, não é nenhuma figura literária. Isto é uma realidade muito prática, que se manifestou na prática da vida de Abraão quando ele se preparou para baixar aquela faca sobre o seu filho. Se nós não estivermos verdadeiramente prontos para entregar qualquer dádiva ou passar por qualquer coisa que Deus traga à nossa vida, por amor a Ele, num ato, atenção, isto é muito importante, amados.
Isso é muito importante e é um facto absolutamente essencial de toda esta história de Abraão. É que Abraão entregou o seu filho num ato de adoração. Não foi mais nada, foi num ato de adoração, sobre o altar. Quando nós abdicamos, abrimos mão ou recebemos e passamos por tudo aquilo que o Senhor tiver para nós num ato de adoração, se nós não estivermos preparados para isso, então não passamos no teste. Então não estamos aptos, o nosso coração não está pronto. Há algo ainda entre nós e o Pai, e às vezes o que está entre nós e o Pai é exatamente aquilo que Ele nos dá. Ele ainda não é o Deus Todo-Poderoso. A graça dele ainda não nos basta. Amados, nós precisamos de viver isto. Precisamos de aprender. Mas aprender só por aprender não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos, de facto, de interiorizar e sermos transformados através daquilo que Deus revela na sua palavra. Nós precisamos de verdadeiramente experimentar esta realidade absolutamente extraordinária. Ser sal e luz, amados, neste mundo, neste tempo, precisa ser resultado de homens e mulheres com corações do tipo de Abraão. Porque a excelência e a exigência da missão continua a ser exatamente o mesmo que Abraão teve e pela qual Deus expôs o coração de Abraão. E sabem, nós aprendemos isso exatamente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que é o modelo para tudo, é também com Ele que nós aprendemos isso. Quando nós recordamos o texto, por exemplo, de Lucas 22, Jesus lá no Getsemane, aquela oração, Jesus de joelhos orava ao Pai: Pai, se queres, passa de mim o cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus fez uma distinção clara entre o cálice e a vontade do Pai. É porque o cálice é a obra. O cálice é a missão. A vontade do Pai é o desejo do coração do Pai. E Jesus honrou o Pai fazendo a vontade do Pai. E é por isso que nós hoje vamos, mais uma vez, celebrar e lembrar este momento. Creio que sermos postos a este desafio de sermos transformados, sermos testados e transformados à imagem deste Deus que procura corações absolutamente rendidos a Ele próprio, passa por nós celebrarmos e lembrarmos este momento absolutamente crucial. E, amados, eu creio que as palavras que o apóstolo Paulo registra lá em Coríntios, capítulo 11, por tudo aquilo que nós acabámos de partilhar, ganha um significado maior. É que quando o Senhor Jesus apresenta este momento, e nas palavras de Paulo é também ele ensinado e trazido à igreja lá em Corinto, o apóstolo Paulo diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É porque o Senhor está a testar, está a provar o nosso coração. E Ele procura homens e mulheres com um coração absolutamente transformado e rendido à sua majestade. Onde a sua presença, a presença do Todo-Poderoso, é suficiente. E as dádivas e tudo aquilo ao qual o Senhor nos expõe é só mesmo o cumprimento da sua vontade na nossa vida. Mas Ele é suficiente. É por isso que a nossa relação com Deus está baseada nele próprio e na expressão do amor dele em Jesus Cristo. Em nada mais. Em nada mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer que possa levar Deus a amar menos. Ele ama-me da mesma forma. E isso tem que ser transformador para a minha vida. E quando nós nos aproximamos do pão e do vinho à mesa do Senhor, isso precisa de ser uma realidade. E por isso o convite é exatamente para, mais uma vez, nos achegarmos à mesa. O convite, como sempre fazemos aqui na experiência da nossa igreja, é que todos aqueles que, tendo sido
tendo passado por uma experiência de nova vida em Jesus Cristo e tendo confirmado isso pelo batismo, possam se juntar à mesa. O nosso desejo é que, se hoje não é possível, tanto quanto mais breve que nos for possível, isso possa acontecer. E então a todos aqueles que têm passado por essa experiência, nós convidamos para a mesa. Eu vou pedir aos irmãos que vêm ajudar-nos na distribuição dos elementos. Vamos seguir as regras que temos usado até aqui. Os irmãos, por favor, não aguardam que os irmãos vos entreguem os elementos. Os irmãos que estão lá na galeria têm já os elementos disponíveis aí numa mesa, e assim, desta forma, vamos à mesa do Senhor. Mas antes mesmo destes elementos serem distribuídos, nós vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora. Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença e à mesa, por convite Teu, para celebrarmos a expressão sublime do Teu amor. Naquele dia, Pai, Tu não substituíste o Filho. Ele morreu no nosso lugar. Nós estamos aqui para celebrar isso, porque esta expressão do Teu amor, da Tua graça, obviamente confirma a dimensão do Teu amor, o poder da Tua existência plena e a capacidade de transformar os homens e mulheres em filhos Teus. E por isso, ó Pai, nós Te pedimos que ao tomarmos este pão, ao tomarmos este vinho, o possamos fazer na consciência que estamos a lembrar exatamente e a celebrar a dimensão do Teu amor e o poder desse Teu amor, em que Cristo, tendo morrido por nós na cruz, ressuscitou e está vivo e vai voltar, e nós vamos eternamente gozar da intimidade com Ele, junto contigo, por toda a eternidade. É isso que queremos celebrar nesta hora. Te agradecemos pelo privilégio de o fazermos, e nesta hora eu quero clamar pela vida daqueles que ainda não o podem fazer, Pai, que o Teu Santo Espírito, exclusivamente o Teu Santo Espírito, possa agir e tocar esses corações e que possa fazer para a honra e glória do Teu nome. Por tudo isto, nós Te agradecemos e louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então os irmãos vão distribuir os elementos enquanto cantamos o hino e depois iremos participar todos juntos. Tu nasces pela cruz, Senhor, o peso tu vieste pagar, que cobre todo o meu pecar, pois tu me dás tua graça e amor.
todos estejam servidos do pão e do vinho. Irmã, pode já tirar isso. E agora, a precisarmos de ter um movimento que, obviamente, é necessário tirarmos a máscara, celebrando a maravilhosa graça, a extraordinária aliança que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós vamos tomar o pão que lembra o corpo martirizado do Senhor Jesus Cristo no nosso lugar. E vamos fazê-lo num ato de celebração e de glória ao seu nome. Participemos do pão. Do mesmo modo, e porque o perdão desde sempre foi simbolizado pelo sangue vertido, este cálice que agora vamos tomar lembra e celebra o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido naquela cruz, que nos purifica e que sela esta aliança, e que é também neste momento motivo de celebração, porque um dia todos juntos estaremos naquele lugar, naquele momento de celebração extraordinária na presença de Cristo. Ao tomarmos este cálice, estamos também a celebrar isso. Então, participemos do cálice. Que o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Eu vou pedir então que os irmãos deixem o cálice nos bancos e vamos ficar de pé, celebrando esta graça, e vamos fazê-lo cantando um hino que é cheio de significado, porque foi escrito por alguém que experimentou e viveu graça como se calhar nenhum de nós também experimentou. O John Newton fê-lo e deixou registado também neste hino. Vamos juntar as nossas vozes e cantar e celebrar a preciosa graça de Cristo. Preciosa graça de Jesus.
despedir com uma palavra de oração, depois convidar todos a podermos ficar alguns minutos sentados enquanto escutamos o pós-lúdio e depois então as portas serão abertas e, por favor, não deixem de higienizar as vossas mãos quando saírem e que o Senhor nos dê a graça e a bênção sobre as nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por momentos que nos concedeste, e aqui estamos juntos, Senhor. Obrigado.